No último dia 24 de fevereiro, quarta-feira passada, esta Casa aprovou o projeto de lei do Senado número 131 de 2015, que faculta à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador, com participação mínima de 30% nos consórcios para exploração do pré-sal. A matéria foi aprovada na forma do substitutivo apresentada pelo relator, cujo texto foi fruto de um acordo de 1/10 hora com o governo federal. Durante a deliberação do projeto, como líder do Partido Trabalhista Brasileiro nesta Casa, e depois de debater com os integrantes da nossa bancada, chegamos a uma posição contrária ao substitutivo. Assim, votamos, os senadores do PTB, pela rejeição da matéria. Votamos, portanto, de acordo com as bandeiras históricas do PTB, que sempre identificou na exploração do petróleo uma questão estratégica para o país. Mas também votamos, senhor presidente, conscientes de que, nesta Casa, não se trata tão somente de uma questão ideológica ou de discurso simplista de que o petróleo é nosso. Os tempos hoje são outros. A dinâmica do mercado é outra, as demandas mundiais são outras, e a Petrobras não pode mais ser tratada como um fim em si mesma. Ela é um meio, um instrumento econômico, cujo objetivo final de sua produção são os dividendos para o país, para a população brasileira. De nada adianta, senhor presidente, o Brasil estar sentado em cima de uma grande riqueza se dela não pode usufruir por falta de investimentos e condições financeiras de sua estatal para tanto. Em outras palavras, de que adianta limitar a empresa a abrir mão de possibilidade de dividendos que a extração de petróleo trará ao Brasil? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda em 2009, tão logo a proposta do marco regulatório do pré-sal chegou aqui ao Congresso Nacional, fiz questão de antecipar o debate nesta Casa. Então, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, promovi uma série de debates denominada Agenda 2009-2015, Desafios Estratégicos Setoriais. Um dos ciclos visava exatamente discutir com os maiores especialistas do país o setor, o chamado marco regulatório do pré-sal. Pois bem, já naquela época, 2009, eram notórios e quase que unânimes as preocupações em torno da obrigatoriedade de a Petrobras atuar como operadora única com participação mínima de 30% nos investimentos. Em pronunciamento no dia 13 de novembro de 2009, ao relatar os resultados das audiências da comissão, eu mesmo destaquei, e me permito abrir aspas. Outro ponto que merece reflexão é a condição dada à Petrobras como única operadora de todos os contratos de partilha. O modelo aprisiona o desenvolvimento de produção no pré-sal às naturais limitações de capacidade de investimento da Petrobras, cuja destinação vai além das novas reservas em grande profundidade. Fico receio, principalmente quanto às efetivas possibilidades que terá ela de ampliar rápida e dramaticamente a sua capacidade de operação. E continuei. Isso pode constituir, inclusive, um obstáculo ao desenvolvimento empresarial da própria Petrobras, inicialmente por perder grande parte de sua atual liberdade de escolha de prioridades e alvos comerciais, sendo obrigada a associar-se a todos os licitantes vencedores, inclusive aos seus malogros e fracassos. E, por fim, arriscar a não ter quem lhe cobre e, em decorrência desse novo monopólio, a contínua melhoria de seus índices de eficiência empresarial, ou seja, justamente o que lhe permitirá manter e aprimorar seu nível atual de competitividade. E concluí. Esses pontos, portanto, merecem uma reflexão mais aprofundada por parte desta Casa e do próprio governo, inclusive porque, de fato, há alternativas capazes de contornar os riscos que o modelo proposto desnecessariamente assume, garantindo, todavia, o conjunto de objetivos a princípio definido. Fecho aspas.
Sem dúvida, esse foi um dos principais pontos questionados à época da discussão do marco regulatório. Vários especialistas manifestaram sua discordância ou preocupação em relação àquela obrigatoriedade imposta à Petrobras. O tempo, senhor presidente, parece ter mostrado que estávamos certos na avaliação. A Petrobras tem enfrentado sérias dificuldades financeiras nos últimos anos que a fizeram reduzir drasticamente os seus investimentos. Vários fatores contribuíram para essa situação. O controle de preços dos combustíveis mantido por determinação do governo, abaixo do valor adquirido pela empresa no exterior, a desvalorização do real, a queda internacional do preço do barril do petróleo e, por fim, no plano de gestão, a sucessão de investimentos supervalorizados e mal avaliados pela empresa, o que levou, por 8 anos consecutivos, seu balanço ao saldo negativo. Ou seja, um erro gerencial fruto do modelo de economia política adotado. Contudo, o que de fato levou o PTB a um posicionamento contrário ao substitutivo do PLS 131, repito, apresentado praticamente em cima da hora de sua votação, foi o texto resultante, que pretensamente visa amainar a radical alteração quanto à participação obrigatória da Petrobras na produção do pré-sal. Refiro-me à redação dada ao artigo 4º, dispositivo que seria revogado no projeto inicial, mas que no substitutivo, além de alterado, foi desdobrado em 2 parágrafos. Ou seja, nosso velho e costumeiro vício de tudo regulamentar, até mesmo o que não é necessário. Essa nova redação dada ao artigo 4º é mais uma tentativa de manter a excessiva influência estatal nas decisões comerciais da Petrobras. Para tanto, envolveu-se no processo de garantia do direito de preferência da Petrobras para atuar como operadora o Conselho Nacional de Política Energética, presidido pelo ministro das Minas e Energia e constituído por 14 ministros de Estado, além de um sem número de outras autoridades. Contudo, a decisão final sobre as deliberações do Conselho caberá sempre ao presidente da República. E aqui entram as minhas restrições. A começar pelo intervencionismo de um grupo de atores públicos de plantão, sejam eles os inúmeros, diversificados e imprevisíveis membros do CNPE, seja o ministro de ocasião das Minas e Energia e, ao final, o presidente da República da hora. No plano teórico, até se poderia admitir as boas intenções e o devido preparo técnico e político do Conselho ao decidir quais os blocos serão operados pela Petrobras após sua manifestação. Ocorre que, primeiro, o Conselho é presidido e, portanto, conduzido pelo ministro das Minas e Energia. Além de seu natural poder de influência sobre os demais integrantes, todos nomeados e demissíveis ad nutum pelo presidente da República, o Ministério ou o ministro pode, até mesmo pelo regimento interno do colegiado, decidir ad referendum dos seus membros. Isso está inscrito no parágrafo único do artigo 14 do anexo à resolução número 7 de 2009 do CNPE. Segundo, a palavra final será sempre do presidente da República, uma única pessoa a decidir sobre o destino comercial e dos investimentos da Petrobras, que, vale sempre lembrar, é uma empresa mista, com acionistas privados espalhados por todo o mundo. Terceiro, ao condicionar a oferta da preferência da Petrobras por parte do Conselho ao subjetivismo do critério do, aspas, interesse nacional, conforme dispõe o caput do novo artigo 4º, o substitutivo, na prática, ameaça desvincular o desejo comercial e estratégico da estatal ao que, de fato, será proposto à decisão do presidente da República. Em outras palavras, nada garante que o interesse manifestado pela Petrobras será, de fato, proposto ao presidente da República e, menos ainda, que este irá atendê-lo. Inclusive, senhor presidente, são aspectos que já estão sendo questionados por especialistas, vários deles que, devido ao tempo,
me permito não aqui citá-los e as suas observações. Mas, segundo recente matéria do Estado de São Paulo, uma própria fonte do Palácio do Planalto reconhece que o texto aprovado restritivo à Petrobras, que um texto restritivo à participação da Petrobras. Segundo essa fonte, o método de exploração do pré-sal continua sendo político, conforme a estratégia traçada pelo governo do momento. E a matéria conclui: se o Conselho Nacional de Política Energética considerar que a decisão da Petrobras, ao se manifestar sobre o interesse de preferência, não é estratégica, vai barrar a empresa. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o texto aprovado pelo Senado Federal em busca de melhores condições de atuação da Petrobras corre o risco de, na prática, ter efeito inverso, criando uma insegurança jurídica pela falta de previsibilidade e estabilidade da norma. As fragilidades do texto quanto às decisões de preferência a ser dada, somadas às brechas interpretativas da nova legislação, podem, ao contrário do que se pretende, afastar os investidores do setor. E isso é tudo que o Brasil, no momento, não deseja. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência.